Alô, você! Hoje vamos começar falando de Copa Libertadores, porque nesta semana aconteceram os jogos de ida das quartas de final da competição. E os times brasileiros se deram bem, começaram muito bem. O time do Internacional, por exemplo, foi lá na altitude de La Paz e conseguiu uma vitória diante do Bolívar por 1-0. O Palmeiras foi à Colômbia e goleou o fraco Deportivo Pereira por 4-0. E o Fluminense, jogando no Maracanã, jogando na sua casa, conseguiu ganhar por 2-0 do Olímpia. E com esse resultado dos times brasileiros, a gente já consegue vislumbrar como serão os jogos de volta, que já acontecem na próxima semana, na terça, na quarta e na quinta-feira. Eu acho que o Internacional, jogando com Bolívar no Beira-Rio, diante de sua torcida e com jogadores importantes como o Enio Valencia, tem tudo realmente para se consolidar, para ganhar mais uma vez e estar na semifinal. Lá no Allianz Parque, em São Paulo, eu acho que esse é o resultado mais definitivo, mais certo, porque o Palmeiras dificilmente vai perder para o Deportivo Pereira. O Deportivo Pereira não vai conseguir reverter um quadro de 4-0. É muito difícil, até porque o time do Deportivo Pereira é muito fraco. E eu acho que o time de Abel Ferreira já está em mais uma semifinal. E o jogo, talvez um pouquinho mais complicado, vai ser lá em Assunção, quando o Fluminense se depara mais uma vez diante do Olímpia. Mas eu acho que o time de Fernando Diniz é mais focado, né? É mais organizado do que o time do Flamengo, por exemplo, que perdeu na semana retrasada quando foi desclassificado pelo próprio Olímpia, que jogando em Assunção conseguiu reverter um quadro parecido. O Flamengo saiu com 1-0 do Maracanã, foi para lá, conseguiu fazer um gol dentro dos 15 minutos, fazendo 2-0, mas ainda assim o time de Arce conseguiu reverter o quadro. Eu acho que diante do Fluminense isso não vai acontecer e o Fluminense deve estar aí na semifinal. No confronto entre os argentinos, entre Racing e Boca Júnior, eu acho que o Boca tem um pouquinho de favoritismo pelo fato de já conhecer muito bem essa competição, sabe os atalhos, né, que deve seguir, e eu acho que o Boca Júnior vai estar aí em mais uma semifinal. Nesse caso, eu acho que vai acontecer a semifinal entre Boca Júnior e Palmeiras e entre Internacional e Fluminense. Os dois times brasileiros devem estar aí nas semifinais e dificilmente não vai estar na final, ou eu até acho que dificilmente não vai estar um time brasileiro no pódio aí mais uma vez, e eu acho que o Palmeiras está caminhando, né, a passos largos diante de toda essa situação. Para mim, o favoritismo para mais um título é do time de Abel Ferreira, mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. E eu também não poderia deixar de falar também hoje sobre os 50 anos do Albertão, o gigante da redenção, como é tão carinhosamente conhecido, a maior praça de esporte do estado do Piauí, que é o Albertão. Infelizmente, nesse momento, a gente não tem muita coisa para comemorar, porque hoje o Albertão tem mostrado uma estrutura bem delimitada, não tem trazido muitos jogos, né, para Teresina, exatamente porque a estrutura está comprometida, a iluminação não é das melhores, o gramado muito ruim, e não é à toa que hoje, diante dessa situação, o governo do estado do Piauí fez com que o Albertão entrasse na lista de equipamentos públicos do governo do estado e deve se tornar aí uma PPP, uma parceria de público-privada, para ver se consegue aí dar uma continuidade aos trabalhos, mais uma vez, do Albertão. Mas fora isso, tem toda a trajetória, tem toda a história, né, do que já aconteceu no estádio Albertão. O que nós esperamos, eu como morador, como torcedor, eu acho que eu quero ver o Albertão mais uma vez trazendo grandes espetáculos para o Piauí, como já foram, né? A gente já viu grandes partidas, grandes espetáculos, estádio cheio, lotado, com grandes jogos que já aconteceram no passado. No presente, a gente não tem muito o que comemorar, mas a gente tem esperança de que com essa parceria o Albertão volte a ser o palco, o grande palco, né, esportivo do estado do Piauí e possa trazer e dar alegria mais uma vez ao público piauiense que espera ansiosamente para que o gigante da redenção volte a ser realmente um gigante, né, e um grande palco de grandes espetáculos para o público piauiense mais uma vez. Parabéns pelos 50 anos do Albertão, o gigante da redenção, como é tão carinhosamente conhecido o Albertão aqui em Teresina.